Pronto, então a partir de agora a gente está gravando, tá? Essa revisão, essa nossa Masterclass, né? De revisão, redação UNEB e UESB. Então sejam todos muito bem-vindos, tá legal? É um prazer conhecer todos vocês e obrigado por atender o meu convite, tá? Eu fiz essa. Deu essa ideia na minha cabeça de fazer essa revisão para o UNEB. E eu falei assim: vou fazer aqui, vou lançar o pessoal para ver quem está interessado nessa revisão aí gratuita. E muito obrigado mesmo por vocês terem aceitado o desafio de estar comigo aqui à noite, né? Hoje à noite. Então, muito obrigado mesmo. E eu quero que esse encontro, né, esses 5 encontros nossos, sejam bem proveitosos mesmo. E a minha intenção principal, como eu sempre falo, e aí quem me conhece sabe, eu falo o seguinte: gente, eu quero ficar famoso, então vamos lá, todo mundo correr atrás do 10, né? A meta é essa, metas ousadas. Então eu não gosto que a gente fique pensando, eu quero tirar só 8. Eu quero tirar só 8,5. Então a gente está focado aqui para poder alcançar a nota máxima, que é a nota 10, né? E aí pode ser que tenha variação para 9,5, 9, mas o nosso foco é o 10. Então quem está comigo aí colado nesse 10 aí, todo mundo, nesse objetivo, então vamos lá. Certeza. Certeza, né? Então, primeiro, hoje a gente vai fazer uma análise inicial sobre os critérios de avaliação da UESB e da UNEB. Vou fazer os dois logo, tá? Geralmente há muita. Assim, como não é tão específico, na verdade, né? Porque o Enem tem mais algo específico, né? A gente sabe ali em cada competência que vai cobrar bem mastigado, mastigado mesmo. Não é assim? Então, é tanto que a gente até sabe mais como a gente vai proceder em cada critério, em cada aspecto. Tá legal? E, às vezes, em relação à redação UNEB e UESB, temos apenas alguns critérios, mas ficam assim, o que a gente vai fazer daqui para frente? Então, essa é a intenção de hoje, a gente esclarecer melhor para vocês, eu quero esclarecer melhor para vocês o que você deve pensar em relação aos critérios, tá legal? E aí, a partir disso, a gente toma decisões em relação aos nossos textos, tranquilo? Então, vamos lá. Vamos lá primeiro para a redação WESB. Aqui nesse momento, quem vai fazer o WESB? Aí. Vocês podem também falar no chat. Olha, Jamile falou que vai ser chuva de nota 9 mais, né? Ela está também focada. Pronto. Então, assim, vamos primeiro falar sobre o critério de avaliação. Primeira questão é a seguinte, em relação ao WESB, tá? A prova tem um caráter eliminatório e, além disso, o peso dela, né? Se eu não me engano, na WESB, ele tem um peso 4 ou 5. Então, um peso assim, forte mesmo, né? A redação na UESB, tanto na UESB quanto na UNEB, ele tem um peso muito forte em todas as áreas. Então, se você pegar lá o edital, você vai ver que vai ter um peso muito grande. Então, a gente tem que focar também, né? Não só nas disciplinas, por as disciplinas, mas também focar na redação. E aí, pensar o seguinte, que essa redação, ela vai valer de 0 a 10 pontos. Quando é que eu zero essa redação? Caso, por exemplo, eu fuja do tema. Então, se eu fugir do tema, eu vou ter um risco de zerar. E eu sei que aqui ninguém vai fugir do tema. Isso aí eu tenho plena convicção de que ninguém irá fugir ao tema. Mas em relação aos critérios, eu vou pensar agora aqui os 5 critérios básicos da UESB, que ele vai te mostrar o que você deve fazer para alcançar essas notas máximas, tá? Primeiro ponto é entendimento do tema proposto. Isso aqui para vocês não é novidade, não é assim? Então, primeiro tem contexto argumentativo, é claro. E outro ponto seguinte, é que a gente tem que compreender o tema proposto. Para vocês isso aqui é novidade? Compreender o tema proposto? É novidade? Não, né? Não, Porque a banca não. vai te dar um recorte, isso é muito semelhante com o do Enem, não é verdade? Aquela competência 2, você tem que fazer uma argumentação voltado para um tema proposto. Então, a minha dica é, inicialmente, muita atenção aos recortes temáticos, né? As palavras que estão compondo ali aquele tema, tá? Se for desafios, é caminhos, né? É a urgência de combater tal situação. Então, ficar atento ao recorte temático, porque às vezes, quando você, de alguma forma, traz um tema e você não aborda completamente, você está fazendo o quê? Tangenciando o tema. Isso vai dizer que você não compreendeu adequadamente a proposta e aquilo que ele está pedindo.
Então, se você consegue compreender a proposta e escrever dentro desse limite ali, que é o texto argumentativo, com toda certeza você vai ter uma nota 2. Não é assim? Então, esse é um ponto aí que eu vou chamar a atenção de vocês, que é compreender ao tema proposto, tá? Vou aceitar aqui outra pessoa. Boa noite, Noemi. Tudo bem com você? Um segundo ponto, que é o item 2, que também vale 2 pontos, é acerca da clareza de argumentação e senso crítico. Esse ponto aqui fala muito da C3, na verdade, lá comparando com o Enem. Quando a gente pensa assim em clareza de argumentação e senso crítico, será que ele não tem uma relação com aquela C3 no Enem? Não é? Então, assim, quando a gente pensar no nosso texto, né, no texto argumentativo, precisamos ter argumentos claros, não é? E isso tem a ver tanto com a nossa organização, plano de texto, é assim? Então, assim, eu não posso pensar em clareza de argumentação se eu não tiver um projeto de texto bem definido, bem delimitado. Entender quais são as minhas teses, e aí eu falo isso para os meus alunos. Pessoal, tentem facilitar a vida do corretor. Deixe tudo o mais claro possível. Então, defina bem suas teses, não é? O que você pretende discutir. Esse senso crítico tem a ver com as palavras que vamos colocar, né? Adjetivos, tudo isso é muito importante para ter um senso crítico. É a avaliação que você faz da sua tese aqui, em relação àquele tema. Por exemplo, às vezes a gente vai falar assim, né? Aquela tese clássica que a gente usa, né? A omissão do Estado. Geralmente já faz isso aí, né? E você faz discussão e fala assim, a omissão do Estado porque o Estado não age muito. Isso é senso crítico? Não, isso não é senso crítico. Você só apenas comentou algo, mas não trouxe uma avaliação, né? Uma avaliação mais consistente, um olhar mais diferenciado em relação àquela questão. Então, esse é um ponto que tem que pensar. Clareza na argumentação ou senso crítico. E isso aqui vale 2 pontos, tá? Observe que vale 2 pontos a clareza da argumentação e senso crítico. Outro ponto que já pensaram aqui, a terceira competência, fala de competência, é a competência da seletividade da informação, ou de informação. Essa seletividade de informação, o que vocês pensam que pode ser seletividade de informação? Já pensou? Que Eu seria? acho que acho que está muito ligado à estrutura do texto, porque não adianta você ter um grade de informações e não saber como utilizar Como corretamente naquele utilizar. momento correto. Isso. E tem a ver com a C2 lá, a C2, não é verdade? A C2 do Enem, que a gente vai selecionar o repertório, né, assim? Só que o Enem, aí que eu vou chamar de diferença, tá? Lá no Enem, quando você vai fazer a grade de avaliação, se você colocou, por exemplo, um repertório na introdução e já fez de modo produtivo, você já consegue ganhar a pontuação máxima na competência 2, tá? Isso é um ponto que o o Enem tem essa característica. E se você no D1 usar um repertório e não utilizar de modo produtivo, ali você não vai ter, não tem problema, não vai ter penalização na C2, por exemplo, tá? Você pode perder ponto ali na C3, mas não na C2. Mas na UESB, o que a gente vai pensar, gente? Pensar no nível do rigor, tá? Como é que vai pensar? Que toda vez que selecionarmos um repertório, precisamos torná-lo sempre ou fazê-lo sempre de modo estratégico e produtivo. Não é só colocar um repertório, é selecionar a informação de modo pertinente. E como é que eu faço isso? Aí sempre eu vou dar uma dica para vocês. Qual é? Quando você for escolher um repertório, sempre escolha ou pelo eixo temático ou pela tese. Fica mais fácil para você. Porque assim, ó, nem sempre a gente vai achar um tema específico ou um repertório específico para um tema. Concordam comigo? Que é difícil essa estratégia? Tentar achar um repertório para cada tema é muito complicado. Tá? Então, assim, o melhor é você ter repertórios ou por tese ou repertórios por eixo temático. E eu sei que vocês já devem ter um banco de repertórios. Ou não tem já um? Já tem? Banco de repertórios? Eu tenho já. Escrito? Tem, não é? Que você tem, já sabe como utilizar. Olha, se eu for discutir sobre
a questão da inabilidade estatal, eu já estou usando este repertório. Tá? Então, isso é um ponto que você tem que pensar. E isso é o que eu sempre falo, é estratégico, porque você não perde tempo. Você já tem algo montado que você já vai levar para a prova. Tranquilo? Então, esse é a seletividade. E observe que seletividade aqui, né, tem a ver aqui, né, com compreender a proposta também, porque quando eu compreendo a proposta, eu passo a entender, selecionar minha informação e, a partir disso, também montar minha argumentação. Tá? Então, esse é um ponto que eu quero que vocês tenham atenção com isso. Criatividade, gente. Esse aqui eu penso que é um critério muito subjetivo, tá? Criatividade. Porque, assim, pense o seguinte, criatividade e originalidade tá muito como você vai tratar aquela informação e a sua argumentação. Então, quanto mais você ter um olhar diferente em relação àquele fenômeno, trazer informações novas, fazer comparações, por exemplo, construir metáforas, pode ser que você tenha mais pontos em relação ali à questão da criatividade. Veja que essa competência ela é muito subjetiva. Eu penso que ela é subjetiva, muito subjetiva mesmo. Mas geralmente são com a competência que, se você consegue mobilizar um bom repertório de informação, boas análises, com toda certeza você vai ter o que uma pontuação máxima. Até porque é o seguinte, boa parte dos candidatos, eles vão fazer o óbvio, né? Então, assim, você tem que tentar mostrar algo diferente, né? E, às vezes, até mesmo com a seleção do repertório, pode ser que você ganhe na originalidade. Porque, por exemplo, esse ano no Enem teve uma grande discussão no Enem, não foi? Que foi uma redação que vazou, né? Alguém tirou uma foto, e o repertório foi de Thomas More, a Utopia. Alguém aqui usa a Utopia? Deixa eu ver aqui se usa. Não, Eu não né? gosto de dar muito, não. Eu não gosto de dar muito justamente por ter me batido já. Não é, gente. E assim, eu sempre falo, gente, o Thomas More Utopia funciona. Né? Porque, assim, ele é amplo demais e a ideia dele, né, de uma ideia universal, uma ideia que vai ser uma sociedade perfeita, é claro que a gente sabe, né, que a perfeição em sociedade ela não vai existir, né? Até porque o termo é utopia. Tá? E a gente fala de realidade. Na realidade não vai acontecer, mas, gente, ficou tão batido que até eu mesmo, quando pego a redação, eu já sei até mesmo o que vai acontecer naquela redação. As palavras, as pessoas, às vezes, o modelo está tão batido que as pessoas não mudam nem as palavras. Então, assim, isso também tem a ver com criatividade e originalidade. E aí tem que ter atenção, porque muitas vezes isso vai te penalizar, né? Te penalizar. Então, tente, né? Se você puder usar um repertório diferente, não é diferentão, mas diferente. Pode ser o seu ponto criativo também. E, por fim, tem a utilização da norma culta da língua portuguesa, que isso aí, vocês já sabem, né? Saber usar bem a crase, regência do verbo, concordância nominal, uso da vírgula, tá? Então, isso tem muito a ver aí com essa relação da norma da língua portuguesa. Mas perceberam alguma diferença aí? Algo está faltando na mente, algo está faltando nessa avaliação aí? Sim, Em para mim está relação. faltando a proposta de intervenção. Pois bem. E aí, e o que mais está faltando aqui, além da intervenção? Continuando com o que ele falou, justamente a própria exigência de um parágrafo de conclusão, porque, se eu não estou enganada, em alguns vestibulares tradicionais, como da UESB, a UNEB não, mas da UESB e outros vestibulares que eu já dei uma olhada no editais, nem todos é obrigatório ter essa estrutura de proposta de intervenção e conclusão. Mas é importante você estruturar uma argumentação do tema proposto em si. Sim, sim. Então, assim, ó, no critério de avaliação, a gente não tem a avaliação da intervenção, não é assim? Então, professor, eu posso fazer intervenção? Pode, tá? Você pode fazer intervenção, como pode fazer uma síntese também, tá? Você pode fazer uma conclusão síntese, tá? E uma síntese reflexiva. Então, você não tem aquela obrigação de ter o quê? Aquela proposta de intervenção. Isso pode ser bom, pode ser ruim, dependendo do que você esteja mais confortável, mas não te dá aquela obrigação de fazer uma proposta de intervenção.
Mas se você, professor, mas eu posso fazer no dia? Pode. Porque a partir do momento que você tiver um tema que você trazer problemas, é claro que você pode trazer intervenção. Tá legal? Então, assim, não se sintam impedidos de fazer uma intervenção. Tá legal? E aí você vai analisando de acordo com o tema. Se você perceber que não precisa mais fazer intervenção, que é só fazer uma síntese e fazer um fechamento crítico, já foi também. Tá legal? Observe também que a gente não tem um critério específico, tá? Da coesão. Perceberam isso aí? Um critério específico, uma C4, que analisa os mecanismos coesivos. Mas observe que a clareza da... Oi, João, Joás, pode falar. Ô, professor, me tira uma dúvida. Já que não é obrigado a intervenção e eu quiser usar, eles vão, tipo, pensar que foi meio que uma criatividade, eu posso ganhar um ponto na criatividade originalidade? Ou Não, não? eu penso, a criatividade pode ser na forma como você vai propor intervenção, tá? Às vezes, você vai, Ah, em vez de entendi, você entendi. fazer aquele... Eu penso o seguinte, isso é o que eu vou avaliar, tá? Eu, como professor, iria avaliar essa questão de criatividade, até nessa criatividade. Às vezes, a pessoa faz assim o seguinte, né? Cria a proposta, o Estado deve criar um projeto, é assim? Mas o que seria mais criativo? Criar um projeto ou só falar criar um projeto ou especificar dando nome a um projeto, não é? Então isso já é um pouco mais original, né? Do que você sai um pouco daquela linha comum. Aí é dever do Estado que é um projeto para tal coisa. E por que não dar o nome ao projeto? Isso pode ser um ponto criativo. Concordam comigo? Sim, sim, Mas entendi agora. não é obrigatório você fazer a intervenção, só isso, tá legal? Ah, e se eu quiser fazer estilo Enem com 5 elementos, pode também. E aí eu tenho uma sugestão. Ao invés de fazer aquele detalhamento do agente, detalhe, por exemplo, o meio, porque no meio você tem a possibilidade de especificar mais, dar detalhes, tornar aquilo mais concreto. Tranquilo? Dúvidas aí? Ah, sim, eu perguntei sobre a coesão, gente. E aí, a coesão fica onde mesmo aqui? Nesses critérios. Já parou para pensar? Coesão. Então, assim, embora não tenha, né, uma competência específica para a coesão, né, a gente vai pensar o seguinte, que a clareza da argumentação tem muito a ver com a estruturação dos parágrafos. Até Jamile falou aqui, né? A organização de parágrafos tem muito a ver com clareza da argumentação. Então é importante também, né? E aí pensar o seguinte, quando você estiver utilizando os conectivos, se você utilizar um conectivo, por exemplo, um conectivo, no entanto, no lugar de portanto, isso vai fazer um efeito na argumentação, na clareza da argumentação. Então, eu estava falando o quê? Sobre a questão, a importância de ter o corretor que seja sensível, né? Que ele siga os critérios, né? E quando na redação do Enem, por exemplo, você tem uma nota que é injusta, que você assim, não, essa nota, eu não vou ler essa nota, não mereço essa nota. O que acontece? Você não tem a quem recorrer mais, né? Assim? Só que na UESB vai ser o contrário, você vai poder recorrer da sua nota. Então, isso eu penso que é um ponto positivo, né? Porque isso também evita até algumas injustiças, como algumas a gente vai vendo no Enem, que textos que poderiam até valer um pouco mais, mas de alguma forma teve ali uma divergência de avaliação. E às vezes tem injusta em muitos momentos. Tá legal? Agora vamos falar para o UESB, para o NEB, tá? Eu sei que a maioria vai fazer o NEB. Então, na UNEB, diferente da UESB, temos apenas 4 critérios. Tá legal? Então, também vale 10 pontos. Lembrando que quando é que eu vou tirar a nota zero? E isso eu não quero que ninguém aconteça com vocês aqui. Se você não escrever um texto argumentativo, né? Se você fugir ao tema, isso vai te levar a uma penalização. Se você fizer alguma marcação indevida, tá? Um desenho, então isso vai te levar a nota zero. Mas, tirando isso, vamos lá para as partes que interessam. Observe que um ponto diferente aqui em relação ao NEB, ao ESB, é que o NEB, a parte de gramatical, vale 3 pontos. Perceberam isso aí? Vale 3 pontos. Tá? Então, esse é o ponto aí em relação ao NEB, em diferença aí. E aí tem a outra segunda competência, entendimento da proposta. Um momentinho, tá? Deixa eu ver aqui que eu vou ver aqui você a mensagem que chegou aqui agora, tá? Um momentinho só.
Pera aí. Então, assim, compreender a proposta vai te levar a 2,5 pontos. Então, eu já falei com vocês como é que funciona, né? Rapidinho aqui, que eu vou ver o chat com vocês aqui, que alguém falou uma mensagem comigo no chat. Prontinho. Então, vamos lá, né? E aí, o que acontece? No critério 3, né, a letra C, o que nós temos de avaliação? Seletividade da informação, criatividade, né, assim, e organização dos argumentos. Isso é o ponto da competência 3. E aí vale 3 pontos. Observe que praticamente aqui, né, essa item C é o que está ali na parte da competência 2 do Enem. Selecionar informações e organização, tá? Então, esse é um ponto aí que a gente vai pensar ali, C2 e C3 em relação ali ao Enem. E no item D, tem uma diferença, que é a capacidade de conclusão com propostas coerentes. Observe que na redação da UNEB, você agora tem um item específico para avaliação de proposta. Tá legal? Que você vai perceber muito semelhante com o Enem. Concordam comigo? Alguma dúvida aí nessa primeira etapa? No caso, então, da UNEB, que é uma proposta Sim. de intervenção, né? Intervenção. Observe que ele tem um item, né? Item D, capacidade de conclusão com propostas coerentes. Ou Certo. seja, se você vai fazer uma discussão lá, falando sobre fiscalização, né, que o problema em tal qual situação foi a questão da fiscalização que o governo não faz. E aí, na hora de você fazer intervenção, você faz uma proposta totalmente diferente, não teve coerência. Então, você propõe uma intervenção para um problema, mas não está coerente com a sua discussão. Legal? Então, o NEB, você vai ter uma avaliação específica para a questão da intervenção. Beleza? Dúvidas aí? Não. Né? Pronto. Não. Então, vamos lá. Bom, agora, deixa eu ver aqui, Jamile. Eles cobram também detalhamento? Não, não cobram detalhamento, né? Mas se você quiser fazer já seguindo aquele roteiro do Enem, você pode ficar à vontade, tá? Não vai ter nenhum problema. Se você fizer sem detalhamento, também não tem problema. O que eu acho é o seguinte: se você quer detalhar, eu sugiro que você faça um detalhamento do meio, né? Do meio, ou do próprio efeito, porque você, no próprio efeito, você pode fazer até um marcador crítico no próprio efeito, tá? É o efeito do efeito. Então, mostrar o que pode acontecer no futuro para mudar a solução de um problema. Então, eu penso que você pode fazer assim também, até ser algo criativo. Porque eu penso que detalhar o agente, como a gente faz no Enem, eu penso que fica muito óbvio, né? Sem muita criatividade. Por exemplo, se fala assim, Ministério da Educação, órgão responsável pelas políticas públicas educacional. Tem muita novidade sobre isso aí? Tem criatividade nisso? Eu penso que não tem. Então, observe que a gente pode até, né, pensando que o texto também é um todo, tá, gente? Então, quando a gente avalia a criatividade, ele está avaliando a redação como um todo, tá? Um todo. Então, vamos pensar sobre isso aí, tá? No nosso texto. Dar no meu projeto é uma boa proposta, você ser criativo, né? É a criatividade isso aí, tá legal? Bom, o nosso próximo passo, eu falei que vamos pensar agora sobre. Deixa eu ver aqui. Pode falar, Joás. Ô, professor, eu sempre detalho no Enem, eu sempre detalho o agente. No caso, como me deu uma dica aí, como eu detalhar o modo meio na O UNEB. modo meio pode ser com exemplos, né? Você pode ser um exemplo, você pode detalhar mais, explicar como seria o projeto por meio de, vamos supor, por meio de um projeto educacional, não, por meio de uma feira de ciência, né? Uma feira, por exemplo. Esse projeto ajudaria tal. Você detalha um pouco mais, traz a informação extra, tá? Pode ser assim também, pode ser uma explicação, entendeu? Pode ser dessa maneira. Tá Legal? certo. Obrigado. É só para você ser um diferencial mesmo, tá? Ser um diferencial. Como eu falei, sem sair um pouco do óbvio, a gente começa a ganhar pontos ali justamente em quê? Em criatividade. Tá legal?
Bom, na próxima etapa agora, vamos pensar em algumas teses e argumentos que a gente pode utilizar, né, em nossas redações aos diversos temas. Uma coisa que eu sempre falo com meus alunos, vocês precisam se preocupar, né, com o tema que irá cair. Se você se preocupa com o tema que irá cair, o que será, você cria um sistema de ansiedade muito grande em você. Você tem que estar preparado para poder escrever sobre qualquer tema. Até porque lá você vai ter texto de apoio para te dar te motivar, para te mostrar como você pode trilhar aqueles caminhos. E por isso que a gente precisa ter algumas teses e argumentos e repertórios já prontos na nossa mente. Do que a gente pode fazer se cair determinado tipo de tema ou certo tipo de eixo temático. Isso vai nos facilitar a nossa vida enquanto escritores, né? E até mesmo porque você não vai fazer só prova só de redação. Você vai fazer redação e outras disciplinas. O que vai diferenciar você de outros candidatos é justamente a sua capacidade de ter uma estratégia montada para não perder tempo com redação. Boa parte dos candidatos vão travar na primeira linha. Então, vocês precisam ter noção do que como começar, como desenvolver, quais repertórios irá utilizar, tá? Se você precisar utilizar certo tipo de argumento. Tranquilo aí? Então, para hoje, eu quero inicialmente pensar um pouquinho na estrutura. Isso que vocês já sabem, né? A gente tem que ter a nossa estrutura ali de redação básica mesmo. Pensar. Sempre ter uma contextualização, apresentar o tema, aí a tese do nosso texto. E é importante que essa tese fique clara na introdução. Por que eu falo que é bom deixar a introdução bem clara? Justamente para facilitar a vida do seu corretor. Não queira confundir o corretor, que ele fique buscando informação no seu texto. Deixe logo evidente, nas primeiras linhas, quais são as suas intenções. As teses, elas são os seus objetivos do seu texto, tá? Então, por exemplo, se tem um tema, como foi desse ano no Enem, por exemplo, tomando como referência, que foi desafios, né, para a valorização da herança africana. Então, se eu vou pensar nos desafios, eu posso logo dizer o seguinte, né, pensar um desafio 1 e o 2. Um poderia ser, por exemplo, a falta de educação cultural nas escolas, isso seria uma tese ali a ser defendida. A outra, por exemplo, o próprio preconceito é um desafio para valorizar uma herança africana. Tá legal? Então, deixe bem claro o que você quer discutir logo na introdução. Tudo bem? Desenvolvimento. O que você pode fazer? Sempre busque retomar a tese e aprofundar usando algumas estratégias argumentativas, como os exemplos, citação histórica, citação de filósofos. Né? Isso vai te ajudar a trazer no seu texto informatividade, contextualização para que você possa argumentar. Tá? Então, esses são uns pontos aí. E, por fim, tem a conclusão, que sumiu aqui a palavrinha conclusão, mas que eu coloquei o seguinte, que na UESB ela é opcional, tá? Mas não é em relação ao NEB, você vai precisar fazer uma intervenção coerente com aquilo que você está propondo de discussão. Tá legal? Então, esses são alguns critérios aí, ideias iniciais de estrutura. E aí, vamos falar agora sobre teses e argumentos. É muito importante que vocês tenham em mente o que é uma tese e o que é um argumento. Às vezes há muito essa confusão, sabe, sobre o que é uma tese e sobre o que é um argumento. Então, primeiro, eu gosto de sempre deixar claro para vocês o que é uma tese e o que é um argumento. Uma tese vai ser a sua opinião. Tá? Aquilo que você tem ali em relação ao tema que você vai destacar o seguinte, ó, o desafio para a herança africana, um desafio é a omissão do Estado, por exemplo. Pronto, isso foi uma opinião que você deu. Por quê? Porque Jamile pode ter uma outra opinião. Então, de certa forma, a tese vai mostrar que não existe uma opinião única. Existem várias opiniões. O argumento é o modo como eu vou justificar essa minha tese. Tá? Então, não basta apenas você falar que o Estado é omisso. Você precisa criar uma justificativa. Então, pense o argumento, né, a partir da segunda linha, do D1, D2, como aquele momento que você vai começar agora a organizar a sua justificativa. A depender da organização,
uma tese pode virar um argumento e um argumento pode virar tese. E eu mostro aqui nessa sequência aqui. Por exemplo, eu tenho um tema desafios para reduzir o analfabetismo funcional no Brasil. Isso é um tema, tá? Tem um tema aqui. Eu parti de uma tese 1, por exemplo, fragilidade nas políticas públicas. Isso é uma tese. Uma opinião minha, que um desafio em relação ao tema que eu estou propondo aqui é a fragilidade nas políticas públicas. Só que isso não é suficiente, eu preciso criar uma justificativa. E qual justificativa eu vou utilizar? É a questão do Estado, pensando em um argumento de ordem administrativa. Então, olha aqui uma explicação que eu vou dar. A fragilidade nas políticas públicas ocorre porque o Estado é omisso ao não investir em políticas básicas, investir na educação básica para reduzir o analfabetismo funcional. Isso é uma ideia inicial. Aqui eu posso depois trazer os repertórios, posso trazer os exemplos, posso especificar um pouco mais, mostrar os efeitos. Mas essa é a ideia inicial para o meu argumento, para justificar o porquê essa fragilidade da política pública. Tá legal? Veja no exemplo 2, é o contrário. A tese é a tese da omissão do Estado. E eu vou utilizar a ideia da fragilidade da política pública como uma justificativa argumentativa. Então, a omissão do Estado ocorre devido à fragilidade das políticas públicas diante do ínfimo investimento na educação básica para reduzir o analfabetismo funcional. Então, observe que é só uma questão de ordem de organização. Porque no primeiro eu parti do mais específico e aí deixando um pouco mais amplo. No segundo foi diferente. Eu parti do mais amplo, que é o Estado sendo omisso, e vou especificando. É claro, aqui está só um esboço. Eu não coloquei repertório, não coloquei nada aqui. É só ideia. Quando eu penso assim, eu já estou começando já a me organizar na minha argumentação daquilo que eu quero justificar. Tranquilo? Até alguma dúvida? Não, tá de boa, professor. Não, né? Pronto. Então vamos lá, tá? Continuando essa ideia, então vamos pensar aqui em 3 teses muito versáteis, que podem ser teses ou argumentos. Como eu falei, uma tese pode se tornar um argumento, e um argumento pode se tornar uma tese. Você tendo isso em mente, também te desbloqueia também para você não ficar tão engessado e achar que não é possível. É possível sim. A gente reaproveitar uma tese e transformá-la em um argumento, ou vice-versa. Tá legal? Bom, um dos primeiros pontos que eu quero falar hoje, que é uma tese muito versátil, que a gente vai poder aplicar para vários temas, é sobre o governo, tá? Eu sei que todo mundo aí, eu acho que pelo menos uma vez na vida, já utilizou essa tese, ou argumento para justificar, uma atuação ali, um problema que não está sendo solucionado, culpando o Estado. Quem nunca aí? Nunca culpou o Estado? Eu acho que quase ninguém aqui, tá? Acho que a maioria, todos aí já de alguma forma já culpou o Estado de alguma forma, tá? Mas primeiro precisamos pensar o que é o Estado, tá? O Estado é uma organização que a gente pode pensar aí com estruturas, pode ser o executivo, pode ser o legislativo e o judiciário. Esses 3 poderes ali, eles estão ali formando o Estado. Aquele que vai fazer uma política pública, geralmente é apenas o executivo. Por isso eu coloquei aqui política pública, tá? A função do Estado, na verdade, e isso é importante a gente pensar na perspectiva de função, Função do Estado, para depois pensar em como a gente pode argumentar em relação aos temas. Então, assim, o Estado tem uma função que é cuidar do nosso bem-estar, tá? Então, todo mundo aqui, o que a gente espera é que o Estado cuide da gente. Essa é a grande verdade. Como é esse cuidado? Esse cuidado pode ser com educação, pode ser com saúde, esporte, várias formas. A gente quer ser cuidado. Até porque, como a gente vai pensar, a gente tem um certo tipo de um contrato, estabelecido ali na própria Constituição Federal, que a gente delega representantes para representar e decidir por nós. Essa é uma ideia de Estado. Então, a gente está sempre esperando que o Estado faça algo pela população, pelo cidadão. Então, quando a gente vai observar o artigo 6, que eu sempre falo, todo estudante deve ficar ligado com o artigo 6 da Constituição Federal. Alguém sabe o que fala esse artigo 6? Aí? O que diz o artigo 6?
Lembra? Não? Então, nesse artigo 6, ele vai dizer o seguinte, que o Estado, né, que ele vai falar sobre os direitos sociais. Direito à educação, direito à saúde, lazer, segurança. E quando fala em direito dado social para a população, quem é o responsável por isso? É o governo, é o Estado. E como é que o Estado ele vai resolver os problemas sociais a partir de políticas públicas? Por isso que é importante a discussão que envolve o Estado, você sempre, como forma de ataque, usar as políticas públicas. Por quê? Quando a política pública não é eficiente, o que vai acontecer? De alguma forma, o cidadão ele não vai ter o que? Um direito efetivado. E aí tem um autor, que eu não sei se vocês conhecem, Milton Santos, que vai falar sobre o conceito de cidadania mutilada. Ou seja, quando os direitos não alcançam a todos. Tá? Oi, Joás, pode falar. Eu usei ele na minha redação esse Não ano. é? E ele é ótimo, né? Ele é ótimo. É um brasileiro, né? Brasileiro, baiano. Então, assim, gente, ele é. Eu gosto muito dele como repertório, porque ele é muito versátil. E a gente pode muito bem fazer essa relação mostrando que quando o governo, que deveria cuidar do nosso bem-estar, ele não cumpre isso em relação, por exemplo, à saúde, à educação. E você vai observar que em vários temas, o que vai acontecer? O governo, quando ele não cumpre uma ação, ele está mutilando um direito. Por quê? A metáfora da mutilação é o seguinte: o que é uma pessoa mutilada? É a pessoa faltando um membro do corpo. Então, quando eu não tenho, sou um cidadão e eu estou faltando um direito meu, eu estou sendo mutilado minha cidadania. Tá legal? Então, esse é um ponto central aí. Então, lembrando, o Estado deveria ter uma obrigação de cuidar da população com políticas públicas, pode ser, coloquei como exemplo aqui, educação, mas qualquer política pública, saúde, moradia, emprego, é uma função do executivo. Tá legal? Até mesmo a segurança pública é o executivo. Por quê? Buscando sempre a paz e a ordem social. Beleza. Mas aí, o que acontece? Infelizmente, às vezes há um bloqueio nessa política pública. E é justamente, né, esse cuidado e bem-estar que vem que políticas públicas, que aí surge um termo que eu vi essa semana, eu estava fazendo as leituras, falando sobre cidadania obscenas. É um livro de Mário Cortella, eu esqueci o nome do outro autor. E ele fala sobre isso, né, que na realidade nós temos vítimas. Quando o direito não é garantido, nós temos vítimas. E por isso eu vou pensar que as vítimas, quando o Estado, de alguma forma, e aí que você vai ter o seu olhar de crítico, a sua posição crítica é observar que quando o Estado não consegue efetuar de modo efetivo que alcance a todos, tá? Alcance a todos, porque essa é a lógica da igualdade, né? Que todo direito à educação alcance a todos. Isso vai produzir o quê? Vítimas, gente. Professor? Oi. Pode Desculpa falar? atrapalhar, é porque minha internet caiu e eu perdi a explicação toda sobre o governo. A aula fica gravada? Vai ficar gravada. Obrigada. Tá. Então, assim, o governo deveria cuidar da gente, não é? Cuidar de você. Educação e igualdade para todos. Transporte de qualidade. Ah, o tema é mobilidade urbana. Pronto, gente. O governo deveria criar plano estratégico de mobilidade urbana para que a gente pudesse poder trabalhar, ir para o trabalho, ir para a escola com um bom meio de transporte, por exemplo, com vias mais viáveis, né, de locomoção. Mas isso não acontece. E quando isso não acontece, produz vítimas. E quem são as vítimas? E aí eu vou falar sempre o seguinte: sempre que você for atacar o governo, você vai precisar agora explicar qual é o motivo. Qual é o motivo que o governo não está cumprindo o seu papel e sua função? Aí vem o seu ponto crítico. É claro que nem sempre o governo é totalmente omisso. Às vezes ele já tem até algumas ações já estão sendo feitas. E aí o seu também é outro ponto. Se você percebe que em uma discussão o governo já tem feito algo, você mostra que o governo fez. Por exemplo, se o tema foi sobre relações em relação à mulher, a gente tem que observar que o governo tem feito algumas medidas, né?
teve as leis sendo criadas, que foi uma ordem, né, do legislativo. Porém, o Estado, né? Porém, não é suficiente a lei. E por que não é suficiente? Aí você vai atacar mais uma vez ele agora. Você vai mostrar um ponto positivo dele, perceber os avanços e depois mostrar o desafio. Esse é um ponto que você vai se mostrar crítico em relação ao problema também. Tá legal? Então, pensar qual é o motivo que o Estado ele é negligente. E eu sempre falo, a sacada é, vá na política pública. E também especifique quem são os afetados, gente. É muito importante que na sua argumentação você cite quem são as vítimas. Aí tudo depende do tema. Ah, se o tema for sobre a questão do garimpo, geralmente as vítimas podem ser o próprio indígena, mas também pode ser a sociedade como um todo. Né? Se for, às vezes, algo infanto-juvenil, geralmente são crianças e adolescentes. Mas são todas? Não. Especifique. Geralmente são crianças mais vulneráveis, são crianças que estão em bairros periféricos. E isso vai mostrar o seu olhar crítico em relação ao problema. Então, a criticidade está em como você vai selecionar a informação e o peso que você vai dar àquela informação. E aí eu vou falar sempre o seguinte: sempre que puder, utilize adjetivos, tá? Injustos, injustiças, negligentes, omissos, por exemplo, né? Irresponsável, para você marcar um tom na sua argumentação também. Legal? Até alguma dúvida? Então aqui, ó, tranquilo. responde a pergunta dos motivos por que você vai compor o seu argumento. E você começa a pensar quem são os afetados, tá? Por exemplo, neste ano do Enem, a gente já sabia quem eram os afetados. Quem eram os afetados quando há um desafio em relação à não valorização da herança africana? A gente sabia que era os negros, né? Negros e pardos. Então você vai fazer essa discussão sempre sendo bem específico mesmo. E aí pensar, como essas pessoas são afetadas, gente? Não é só mostrar o efeito, mostrar como aquela pessoa é afetada. E aí, o que vocês colocam de organização de ideias? Né? Pense o seguinte, que o efeito pode ocorrer de modo social, psicológico, financeiro. Ah, mas vamos falar sobre tudo isso aí? Não. Você pode distribuir entre os parágrafos. Tá? Então, isso é um ponto que eu sempre chamo a atenção nessa questão dos efeitos. Quanto mais você for específico, melhor será o seu olhar de argumentador, mais consistente vai estar seu argumento, porque você sai daquele limite do óbvio e parte para um nível mais profundo de informação. Tá legal? Pronto. Algumas explicações vocês podem dar quando se trabalhar ali com a questão da omissão do Estado. Pode ser uma fragilidade na política pública, diante de uma falta de prioridade. Né? Então, às vezes, o governo tem mais prioridade com a política do que em outra. Quem tem mais valor, tem mais prioridade para o Estado? Uma política econômica ou uma política racial? Então, você pode pensar sobre isso. Tá? Comparar a prioridade nas políticas. Pode ser uma fragilidade na política pública pela má gestão de recursos públicos. Isso não é tão difícil de falar também. Às vezes, tem a pedir que você possa pegar esse caminho da má distribuição de renda e você mostrar uma comparação, por exemplo, entre a região norte e sul com sul-sudeste. Ou pegar um recorte negros versus brancos. Ou um recorte espacial também. O urbano versus o rural. Ou urbano centro versus urbano periferia. Às vezes, os recursos são mal distribuídos para esses lugares. Não é verdade assim? Quando a gente vai pensar em políticas públicas, às vezes o recurso fica mais no centro, para urbanizar o centro, do que urbanizar a periferia. O saneamento básico, às vezes, fica muito mais no centro do que na periferia. E isso vai trazer implicações, tá? Outra questão que a gente pode discutir, às vezes, quando o Estado não consegue cumprir esse seu papel na política pública, é a não continuidade. É isso porque a gente não tem uma política de Estado, a gente tem uma política de governo. Ou seja, à medida que o governo sai e o próximo entra, muda-se tudo. Muda projeto, muda-se nomes. Você sabe o nome do projeto do governo de 4 anos atrás?
de 8 anos atrás, você não sabe, nem eu também sei, tá? Nem eu também sei. Sabe por quê? Porque, na verdade, é apenas políticas de governo. Nós não temos uma política de Estado que dê continuidade e vá aperfeiçoando os projetos. Por isso que muitas vezes percebemos que parece que nunca andamos. É justamente porque a gente não tem uma política de Estado, a gente tem apenas uma política de governo. Cada governo que entra faz o seu caminho, tá? E eu até coloquei aqui um outro aqui, que é o não cumprimento das leis, né? Que pode ser lentidão da justiça ou fiscalização, que você foca muito também no investimento. No geral, quando você fala de políticas públicas, tem muito a ver com investir mesmo, tá, gente? Investir tempo, investir dinheiro, investir em projetos, que pode ser tanto estrutural quanto recursos humanos. Então, tudo vai depender do tipo de tema que você está trabalhando. Às vezes, o tema você fala sobre segurança, então a política pública de segurança tem a ver com pouco investimento, tanto em recursos humanos, quanto, por exemplo, em tecnologia ou infraestrutura. Tá legal? Então, só pensar assim, você consegue ter ideias para poder argumentar. Até aí, alguma dúvida? Vou passar para o próximo, tá? E eu tenho aqui alguns repertórios. Ó, esse aqui são alguns, tá? Mas vocês também podem ficar à vontade, é só sugestões mesmo. Se você já tem já seu repertório já em mente também, você pode continuar, tá? É só uma sugestão. Mas o artigo 6 é muito claro quando ele fala assim, ó, são direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte. Observe que esse artigo 6 da Constituição Federal, na verdade, ele vai englobar os vários eixos temáticos. Esse é um repertório que você vai conseguir discutir para vários temas, sem dúvida alguma. Por quê? Ele é um recorte para vários temas. E aí é muito simples de utilizar, porque geralmente a gente vai confrontar com a realidade e vamos perceber que na realidade esse direito social, vou pegar aqui um direito social, tá? Um direito à saúde, por exemplo, que é dever do Estado garantir saúde para a gente. Na prática, não funciona para todo mundo, tá? E aí lembrando na nossa noção, aí pensando em Milton Santos, né? Que para ser um cidadão, eu preciso ter todos os meus direitos garantidos. Ou seja, se um direito à saúde não é garantido para a pessoa periférica, para a pessoa negra, para a pessoa com autismo, por exemplo, não vamos ter o quê? Uma cidadania. Ou seja, o Estado está falhando nisso. E por que o Estado falha? Aí você vai explicar o porquê. Beatriz falou que gosta bastante do artigo 5 para falar de visibilidade de grupos que são invisibilizados. Perfeito, perfeito. Tá? Então, e por que eu falo que é importante você usar, é interessante usar a Constituição Federal? É batido? Não, não é batido. Até porque é um documento oficial brasileiro, gente. É a nossa carta magna, a nossa bússola. Então, assim, é mais que usar, se souber usar, dá bons argumentos. Porque o segredo está depois que você vai analisar o repertório, que é a sua crítica em relação ao que você está colocando como repertório. Legal? Bom, outro repertório que eu vou trazer, que esse aqui é inédito, tá? Esse aqui vai ser inédito. É a primeira vez que estou utilizando ele, que é um conceito de Bernardo Touro, tá? Que é um sociólogo, filósofo e educador colombiano. E ele escreveu um livro chamado Mobilização Social. Tá? E ele mostra a importância justamente de nós termos uma sociedade que todos possam participar. E não só o Estado. Mas ele vai falar também do Estado nesse livro. E ele fala o seguinte: olha que repertório que é inovador para quem quiser utilizar, tá? A governabilidade de uma sociedade provém da capacidade que tenham as instituições de refletir os interesses contraditórios de todos os setores sociais. Ou seja, quem é a instituição deve refletir sobre os interesses contraditórios dos setores sociais, que é saúde, educação. Quem deveria fazer isso? O Estado, né? O Estado com seus órgãos. É assim? Só que na prática isso acontece, essa governabilidade é pensada em refletir os interesses de todos os setores? Não, né? E por que isso não acontece? Porque há essa falta de interesse.
Aí você vai explicar o motivo, que o motivo vai ser justamente essa dificuldade de priorizar as políticas públicas raciais, em detrimento de uma visão ainda do Estado muito voltada para os setores de produção econômicas. Aí você vai até colocar, né? Como, por exemplo, as indústrias, e aí você vai argumentando em relação ao tema proposto. E por fim ele fala assim, ó, a fortaleza do Estado surge de sua capacidade de refletir toda a sociedade. Ou seja, quando o Estado, quando a gente vai perceber um tema, que aparece um problema, e que o Estado deveria estar agindo e não age, então está faltando o quê? Uma capacidade de reflexão. Isso pode até dizer que o Estado, de alguma forma, ele tem produzido políticas estéreis para alguns grupos. Ou seja, não gera frutos, né? Não gera frutos. Apenas, né? Apenas gera desilusões, ou gera malefícios, ou gera vítimas. Tá legal? E isso vai ser o seu ponto crítico também. O que acharam desse repertório? Bom ou é complicado de se utilizar? Ele segue a mesma lógica, Muito bom, muito bom. não é? Ele segue a mesma lógica de você colocar em confronto Muito bom. quem? Colocar em É confronto o próprio muito Estado, bom. não é? E É pode muito ser um bom. E também diferencial, né? ajuda na criatividade. Na criatividade. E até vocês podem pegar essa ideia dele aqui, justamente até para poder ser um ponto de argumento também na justificativa, né? Mostrar justamente que essa governabilidade do Estado, às vezes, ela não é pensada para o todo, é pensada para um grupo exclusivo. Então vocês vão fazer vários. Esse repertório vai ajudar bastante vocês, tá? Aqui tem um clássico que eu gosto muito. Quem participa das minhas turmas intensivas sabe que eu gosto muito desse repertório, que é esse de Bauman. E assim, só para a gente fazer um contexto, né? Porque já a gente está usando esse repertório sem pensar nesse contexto. Mas Bauman, quando escreveu esse livro, Modernidade Líquida, ele coloca em perspectiva dois tempos, né? O moderno e o pós-moderno. No moderno, tudo funciona de um modo padrão, né? É como se fosse um modo padrão, sem nenhum tipo de ruptura. Só que na pós-modernidade, ele vai perceber que não há mais aquela formação padrão. As instituições foram perdendo a sua essência, mas elas continuam existindo. É por isso que vamos ter essa noção aqui de Bauman, instituição zumbi, que pode ser aplicado tanto para o Estado, quanto para famílias, mídia, escola, qualquer instituição social que você perceber que existe na forma, mas tem perdido sua função social, ele pode ser chamado de uma instituição zumbi. E aí a gente pode até mostrar essa comparação que o Estado, de alguma forma, quando não cumpre com as suas políticas de acolhimento, com a sua política de saúde, com a sua política pública de segurança, ele está exercendo um papel de instituição zumbi. E aí você vai explicar o porquê isso, tá? E você pode ser, aí sempre falando o seguinte, atacando as políticas públicas, os baixos investimentos e a produção de vítimas. É muito importante que vocês coloquem as pessoas que são vitimadas quando o Estado não é afetado. Até porque a noção de negligência, toda vez que há uma negligência, em um termo jurídico, né? Toda vez que há negligência ou omissão, sempre vamos ter vítimas. É assim? O cara no trânsito foi negligente com a velocidade, bateu o carro, atropelou alguém, produziu vítimas. É assim? Porque ele foi negligente em relação ali à velocidade. Tá legal? Então eu quero que vocês pensem sobre isso. Bom, vamos para o próximo repertório. Aqui, o repertório não, próximo conceito aqui, né, de tese ou argumento. É a questão da discriminação, gente. Discriminação, não, preconceito. A palavra preconceito, na verdade, ele vem daquela lógica, né? É até um conceito filosófico aí, que é justamente você ter um conceito sem ter um conhecimento sobre algo. Que já está até já bem clichê essa expressão, esse conceito, né? Geralmente, você tem um agressor, né, no preconceito, isso é muito importante pensar, que pode ser um grupo ou um indivíduo. O preconceito por si só não é tipificado crime no Brasil, mas a discriminação porque a discriminação passa a ser uma parte prática, né? Então esse é um ponto que a gente tem que pensar. E aí o que acontece?
Quando a gente pensar justamente no preconceito, a gente já pensou o seguinte, que o agressor, ele parte de uma opinião sem ter ali uma experiência real com aquela situação. E ele vai criando várias generalizações. Por exemplo, em relação a imigrantes, ele vai criar uma generalização. Se o cara vai vir lá, por exemplo, vai vir da região da Arábia, qual a noção que ele tem, qual a discriminação que ele faz se o imigrante vier, por exemplo, fala um país aí, gente, árabe, deixa eu lembrar aqui, um país árabe, do Iraque. O que é que ele pensa? Ele pensa o preconceituoso, que é um terrorista, não é verdade? Que é um Tem terrorista. bomba. Homem bomba, não é assim? Se for um cubano, se for um chinês, não é assim? Ele vai criar várias discriminações. E muitas vezes, essa discriminação, principalmente aí nesse ponto de vista da cultural em relação a exemplo, os árabes, por exemplo, né, imigrantes, tem muito a ver também com a ideia de criação de uma autodefesa. Às vezes, por causa de emprego, então nós criando várias questões ali para criar um conceito, né? Mesmo sem saber nada sobre aquela cultura, sobre aquele povo e o potencial daquela pessoa. Então, de certa forma, você cria a generalização e desmerece qualquer tipo de potencialidade. E isso vai acontecer com qualquer tipo de preconceito, né? Se for falar sobre capacitismo, PCD, por exemplo, tem muito a ver com isso, porque a pessoa não consegue perceber, né, perceber o potencial daquela pessoa. Então, ela fica muito mais focada nos aspectos negativos. Então, a discriminação vai ser uma questão material, que ela pode ser de várias formas, de forma de brincadeiras, piadas, gestos, né? A própria xenofobia tem a ver com esse preconceito, tem uma prática, né, discriminatória. Então, isso vai afetar alguns grupos, porque na lógica, o preconceito vai criar uma dualidade entre o bem e o mal. E a generalização e os grupos vão criando grupos que são considerados aqueles que são superiores e os grupos inferiores. Tá? E sempre numa lógica de padrão. O padrão pode ser um padrão cultural, um padrão corporal, por exemplo. Isso vai gerar um preconceito. Gordofobia. Qual é o padrão sendo utilizado? É um padrão corporal. Qual é o padrão corporal sendo aceito socialmente? Ou é mais melhor aceito? É um corpo magro. Não é assim? Corpo magro. Então, por isso que quando você vai colocar em relação ao corpo magro em comparação com a pessoa corpo gordo, por ser o corpo magro aquele que tem o maior prestígio, quem estiver fora desse limite vai estar sofrendo algum tipo de preconceito. Então, isso vai produzir vítimas. E essas vítimas desses preconceitos pode ser, uma pessoa pode ser questão de raça, gênero, religião, tá? Socialmente se falando, né? Regional. E toda vez que um preconceito acontece, também vamos ter o quê? Justamente os impactos. Os impactos podem ser social, tá? Então, eu posso, à medida que você tem a discriminação, pode ser que gere ali uma exclusão social, que pode gerar um outro impacto. O indivíduo ele pode agora assumir agora, diante dessa baixa autoestima, né, dessa exclusão, ele pode ter baixa autoestima, sofrer ali com ansiedade e depressão, a depender do tipo de pessoa, tá legal? Pode ter um impacto econômico, quando ele, por questões de preconceito, ele não consegue ter acesso ao mercado de trabalho. Tá? Então, veja que você pode pensar a ideia e ir trabalhando gradativamente, tá? O que eu pretendo discutir é a minha tese. As explicações que eu vou dando justamente vão ser informações que são precisas. A causa, os efeitos afetados, como serão afetados. Eu posso comparar com outro país, né? Se for quiser trabalhar com comparação, como é que o preconceito é o preconceito no país mais evoluído e no país emergente? Então a gente pode pensar assim de várias formas. Tá legal? Bom, o que a gente pode explicar, né, trazer explicações quando a gente trabalha com essas teses ou argumentos que envolvem preconceitos? Primeiro, o preconceito pode ter origem em uma lógica de subordinação e dominação. Então, pode ser o machismo, pode ser o racismo, entre várias questões. Mas eu quero te fazer um pequeno alerta aqui, o seguinte:
toda vez que você trabalhar com essa ideia, né, de preconceito de uma origem lógica, de subordinação, que vem de uma lógica histórica, não pare por aí. Sempre mostre o motivo disso persistir, tá? Porque, assim, nenhum tipo de preconceito histórico, ele vai ser um preconceito que não pode acabar. Então, a gente critica justamente que é algo histórico, mas que não tem sido desconstruído por um motivo. E você pode explicar o motivo, que pode ser por a falta de discussão, né? Que é o ponto 2 aqui, que pode ser uma discussão na família, na escola, na mídia, porque você não para a ideia no passado, você critica a persistência do preconceito. Tá legal? Então, esse é um dos pontos que eu quero chamar a atenção de vocês. Outro do ponto 2 é o seguinte, é a ausência de debates ou discussões. Tem um termo que as pessoas já usam agora, né? Termo não, uma citação, que é de Jamila Ribeiro, que eu gosto também bastante. Que ela fala sobre a questão da invisibilidade, que você não tem como você tirar um problema da invisibilidade se não te tornar visível. Isso é possível discutir preconceito de todas as formas, só é possível tornar visível o preconceito, combatê-lo, discutindo. E aí você vai sempre focar e especificar um grupo que poderia discutir e não discute, por exemplo, tá? E aí você vai explicando por que isso acontece. Como eu falei, nós temos também uma outra explicação, que é a padronização da sociedade. Então, a cultura de padronização, e aí tem até um conceito, né? A teoria do hábitos. A teoria do hábitos vai criando um modo de pensar, de agir, né? E de ser. É uma noção ali de Bourdieu. Então, como todo mundo quer viver em uma lógica padrão, que é mais confortável, porque é o seguinte, o padrão, ele é confortável para todo mundo, tá? Então, quando a gente vai perceber o diferente, todo diferente vai causar estranhamento. O problema é que a gente não consegue buscar entender o diferente, e a gente vai criando algumas ideias infundadas sobre o diferente. E isso é um dos pontos aí. Então, a cultura da padronização, ela pode estar presente em várias setores da sociedade, e sendo, de alguma forma, também, até mesmo alimentada por setor da sociedade. Exemplo, pode ser que, por muito tempo, né, a cultura, a TV, ela padronizou um tipo de corpo, padroniza até hoje ainda, né? Então, ela, de alguma forma, ela está sendo culpada pelo quê? Pela persistência de um preconceito. Tá? Uma outra questão que a gente pode discutir é sobre a visão eurocêntrica, né, que ainda também não é desconstruída devido ali à omissão dos setores. Veja que é muito semelhante, tá? Aqui, 1 e 4 é um pouco semelhante. Você vai ter uma diferença apenas no enfoque de palavras. Tá legal? A falta de empatia também pode ser uma explicação para que o preconceito ele ganhe forma e vida na sociedade brasileira, tá? Ou também podemos pensar na dificuldade de implementar uma cultura de denúncia diante da falta de punição. E aí, quando a gente fala em punição, a gente culpa logo o Estado também. Então, observe que, algumas vezes, uma tese ou informação, uma outra informação vai ser um suporte para a sua discussão. Tá legal? Repertórios, esse é um clássico, né? Que eu trouxe só para vocês saberem também, que é queria falar que preconceito é uma opinião sem conhecimento, e aí lembrando o seguinte, que do ponto de vista científico, né, na ciência, qualquer informação só tem validade se for comprovável. O preconceito é diferente. O preconceituoso, ele age sem bases comprováveis. Então, ele não tem a criticidade. Tá? Então, falta criticidade para avaliar os fenômenos sociais. Por quê? Ele faz tudo muito, muito na moda do generalização. Todo, tá? Por exemplo, todo árabe, ele é terrorista. Todo chinês, ele vai colocar uma especificação, tá? Todo cubano, todo chinês é comunista. E aí vai, por aí vai. Tá legal? Então, vamos pensar no seguinte, pensando aí. Agora, esse repertório também é novo, é a primeira vez que eu estou utilizando ele, que é de Leandro Carnal, Elisa Estevam, e ele fala o seguinte nesse repertório. Ele tem até um livro, tá? Esse livro se chama Preconceito Histórico. O que é mais permanente do preconceito é a produção de vítimas, alvo de discursos de ódio, de limitações jurídicas e até de morte. Então, observe que, ao utilizar esse repertório, você tem muita base para você pensar, né, na aplicação dele.
e mostrar o porquê isso acontece. Né? Você pode pegar, a partir dele aqui, trazer a explicação. O porquê isso acontece. Tá? Ou, a partir dessa perspectiva, mostrar como isso acontece na sociedade. Tá legal? A partir daquelas explicações que você tem lá na justificativa. Ok? Também tem aqui outro repertório dele que eu achei super interessante para usar na redação. Sendo histórico e produzido por pessoas e grupos, o preconceito pode ser superado por pessoas reais e concretas. E aí você pode colocar em confronto, em perspectiva. No entanto, isso não acontece porque, aí você vai explicar o porquê. Infelizmente, há uma cultura de tabu. Vamos ter uma força sobre sexualidade. Há uma cultura ainda de um tabu muito grande entre as famílias que são conservadoras. E você vai discutindo isso aí. Tá legal? Então, tem vários percursos você pensar nesse texto a partir desses repertórios. O que acharam? Bom também? Muito bom esse repertório. Não é? Gostei muito, Então, bem versátil. pronto, né? E além disso, tá? Esses repertórios, fiquem tranquilos que eu vou disponibilizar o material dessa aula de hoje para vocês. Tá legal? Então, fiquem tranquilos. E eu já usava também alguns deles, que Djamila mesmo Djamila, eu usei né? na minha redação. E Modernidade Líquida eu usei ano passado no Enem também. Então já Pronto. são repertórios que eu já conheço. Isso mesmo. E aí, observe que esse repertório está muito próximo com aquele de Djamila, não é verdade? Muito próximo. A diferença é que você está sendo agora muito mais específico em relação à tese. Lembra do critério? Seletividade? Então, estou escolhendo em relação à minha tese também. Então, isso é bem legal. Esse repertório também é bem legal, que é da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E o seguinte, que todos nós somos iguais, na verdade, perante a lei, sem qualquer distinção. E aí, lembrando o seguinte, ó, dica, tá? Toda vez que você utilizar um repertório que tenha todos, você já vai atacar isso aqui. Porque, na prática, é uma utopia, essa palavra que pode utilizar, tá? Uma utopia pensar que vai estar tudo sendo englobado a todos. Tá? Na prática, não funciona. É por isso que você vai ter o seu ponto crítico. Tá? Todos têm direito a uma igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração. Mas na prática, isso aqui funciona? Na prática? Não, né? Não funciona. Ou funciona parcialmente. Funciona para um grupo, mas não funciona para o outro. E aí que você vai ser o ataque. A sua argumentação de ataque é justamente isso. Porque a lei trabalha com um plano ideal. Tá? E na realidade, a lei não é efetivada. E geralmente isso também você pode até mostrar que nessa efetivação pode ter relação também justamente com o Estado. Quando se for a tese for sobre preconceito, inclusive você pode até culpar o Estado. Quando, por exemplo, não oferece, um exemplo, educação sexual nas escolas. Então ele pode perpetuar um preconceito em relação à questão de gênero. Tá legal? Então veja que a gente vai fazer vários arranjos, né, na argumentação. Bem, por fim, é o último tá de hoje. Estão com tempo ainda aí? Ou querem já dar uma parada por hoje? Deixa eu ver. Tá tranquilo, né? Então É vamos de lá. boa pra mim. Pronto, vamos lá. Sistema educacional. Quando a gente vai pensar em educação, pense logo no artigo 205 da Constituição Federal. Que vai dizer que todo brasileiro tem direito à educação de qualidade. Tá? Uma educação de qualidade. Até coloquei esse repertório aí. A educação é direito de todo cidadão que deve ser garantido pelo Estado e família. O objetivo é sempre formação cidadã e uma formação para o mercado de trabalho. Geralmente, quando pensar em educação, o foco maior é na escola. Mas também essa educação pode ser uma educação não formal, que pode também ser ofertada pela família, por empresas, tá legal? Então, dependendo da situação, pode ser empresas formais de Professor, educação. Oi? é coerente a depender do tema, abordar a educação doméstica ou fica muito pessoal, perde a impessoalidade do texto? Uma educação doméstica. Não, uma educação doméstica também é um tipo de educação, de formação. Pense o seguinte, que um dos primeiros momentos da nossa formação enquanto cidadãos
está na formação doméstica. Concorda comigo? É ali que você dá os primeiros passos, as noções de socialização, os primeiros passos éticos seu está na família. Então, quando a família, às vezes, não ensina, por exemplo, diante de um tabu, ela não ensina sobre educação sexual, por exemplo, de alguma forma a educação doméstica está falhando. Agora, você pode trocar uma educação doméstica por uma educação familiar, por exemplo. Né? Ou uma educação no seio da família, por exemplo. Eu vou ver até um termo melhor para você depois, tá? Isso aí. Mas é a questão da formação. E que formação é essa sociedade? Uma formação ética, social e acadêmica, que está muito voltada para a escola. É a educação formal. Tá legal? Mas lembrando que você também pode pensar em educação não formal. Então, a família, quando está lhe educando, tem educação não formal. Então, hoje tem um debate também, né? Sobre a escola tradicional e a homeschooling, educar em casa. Então, partindo também, porque a família também tem uma função educacional. Bem, mas às vezes a escola, ela tem a barreira e ela não cumpre o que ela está proposta a fazer, que é a formação ética. Eu coloquei isso como barreira, tá, gente? Ó, não faz isso. E já pensar, por quais motivos a escola, ela não tem cumprido o seu papel? E a gente vai pensar os motivos. Os motivos será a sua argumentação. E aí eu vou usar uma expressão vítimas, tá? E aí, quem são as vítimas? Quem são as vítimas do sistema educacional? A depender do tema, pode ser toda a coletividade, tá? Mas pode ser um grupo específico. Por exemplo, em relação à evasão escolar, quem são as maiores vítimas quando a escola não consegue fazer com que o aluno permaneça? Quem são as maiores vítimas? Então, é precisar sobre isso, tá? Então, pode ser... As vítimas podem ser justamente os alunos mais pobres, né? Por quê? Quem é que sai da escola para trabalhar? Geralmente são alunos mais vulneráveis. Então, por isso que eu sempre observar sobre isso, tá? Então, vamos lá para a próxima etapa. E aí, pensar nas vítimas e como é aquele impacto. Lembrando também que a escola, quando a educação não é igual e de qualidade para todos, também ela pode produzir mais desigualdade social. Então, veja como a gente vai poder pensar que um problema vai gerar um efeito. A curto prazo, a evasão vai fazer com que o aluno saia da escola. A longo prazo, né, o que vai acontecer? Ele não vai ter, né, a educação formal dele, que é um efeito. A longo prazo, ele não vai ter, ele vai ter mais dificuldade de uma ascensão socioeconômica, o que vai gerar também ali uma persistência de quê? De uma desigualdade social no Brasil. Então, às vezes, um tema puxa um problema e vai gerando outro problema. Tá legal? Bom, algumas explicações bem básicas quando vocês falam sobre escola, o que é que o pai escola é usando ou como argumento ou como tese, tá? Primeiro, mais uma vez, vamos falar sobre políticas públicas, tá? Ineficiência de políticas públicas. De infraestrutura física, tá? Pode ser um fator de um problema de relação à escola na sua área de formação. Tá legal? Então, assim, isso vai ser em todos os setores. Estrutura física, pedagógica, tudo. Você pode ter que colocar nesse bolo aí. Tá legal? Por quê? Sem infraestrutura física é difícil competir, né? Em ter educação de qualidade. Então, enquanto as grandes escolas particulares têm uma infraestrutura, né, que dá condições de fazer vários projetos, às vezes a escola particular pública não tem. Então, você vai comparar quem? Público versus privado, tá? Um outro fator é persistência de um modelo tradicional, gente, de um modelo, não é de uma não, tá? Olha aí, falhando na C1, tá? E aí você vai ocupar muito a discussão falando sobre educação bancária, que é justamente o que Paulo Freire já discutia sobre isso, educação bancária, aquele ensino tradicional, que é muito focado, né, nos conteúdos, resultados. E o ponto aí que você discutir, que vai criticar, é que muitas vezes o foco só no conteúdo tira do olhar o olhar reflexivo, tá? De uma realidade sociocultural. E aí, justamente, quando a gente fala em preconceito, às vezes, a escola não tem espaço para discutir alguns temas. Por quê? Porque o espaço curricular, né, o currículo da escola,
ele está formatado muito ainda para as questões ainda focadas nos conteúdos. Então, não há um diálogo com a realidade. Isso vai ser um problema, tá legal? Quando a gente pensa aí acerca da educação. E que vai gerar alguns problemas também, tá? Então, lembra que na Constituição Federal vai dizer que a escola deveria formar cidadãos, tá? E aí acontece o seguinte, geralmente vai formar pessoas para o mercado de trabalho, porém, não vai, em alguns momentos não formam cidadãos que possam avaliar as realidades sociais do país, ou socioeconômico-culturais, como queiram falar, tá? Bom, um outro ponto que a gente pode pensar é a desvalorização salarial dos professores, que é um dos pontos aí que a gente vai falar sobre educação, né? E por que a educação às vezes não funciona? Aí, como eu falei, tudo vai depender do tempo que você está trabalhando, tá, gente? São ideias para você ir montando seu argumento. Então, alguns temas você pode utilizar justamente como explicação, justamente a dificuldade do professor. Então, sendo eles não tão valorizados financeiramente, muitos estão desmotivados na escola. Isso pode ser um fator que, em relação ao tema que você vai discutir, ele pode ser uma explicação para aquele problema que está persistindo. Aqui tem os dois últimos aqui são dificuldade de implementação tecnológica, que tem a ver também com o Estado, tá? E a gente vai poder pensar o seguinte, que apesar que ainda estamos apesar de estarmos na era da informação, da tecnologia, mas a gente vai pensar o seguinte, que essa tecnologia ela não tem conseguido estar em todas as escolas. A prova disso foi na pandemia. Na pandemia, quem saiu na frente tecnologicamente para a educação de qualidade foi as escolas particulares que tinham condições. Boa parte dos alunos de pandemia eles foram muito prejudicados. Por quê? Porque as escolas não tinham infraestrutura tecnológica, né? E a gente vai pensar o seguinte, custo, gente, custo, né? Custo, para algumas vezes, ele não tem condições de pagar uma internet. Pensando o seguinte, alunos de baixa renda, tá? Ou também a dificuldade de implementar uma nova metodologia. Isso tudo também tem muito a ver com a atuação do Estado, principalmente com o investimento em formação continuada. Então, por isso que muitas vezes o tradicional permanece, porque falta investimento para poder inovar, para pensar metodologias que possam, a depender do tema, né? Se for exemplo, se for falar sobre educação tecnológica na escola, né? Ou novas tecnologias. Um dos fatores é isso. É a dificuldade de implementar essas tecnologias. Justamente porque, às vezes, o professor tem a tecnologia e não sabe utilizar. Aí também não vai adiantar nada, né? Ter e não saber utilizar. Tranquilo? Bem, repertórios, eu trouxe uns bem clássicos aqui mesmo. Esse aqui eu gosto muito porque ele vai falar o seguinte: esse economista inglês, ele vai falar o seguinte: a educação nunca foi despesa, sempre foi investimento com retorno garantido. Esse repertório serve tanto para você trazer uma crítica contra um governo, tá? Ou também para você mostrar pontos positivos. Né? Vamos supor que você queira fazer um argumento positivo. E você pode mostrar com exemplo de países que investiram em educação, né? Que foram bem-sucedidos. Como, por exemplo, Japão, né? Coreia do Sul, por exemplo, e outros países do mundo que investiram em educação e hoje são potências mundiais. E você pode até confrontar com o Brasil. Diferente do Brasil, que ainda temos dificuldade de investir em educação. Aí apenas encaramos como despesas. E isso vai ser um fator que você vai discutir em relação ao tema. Tá? Também Paulo Freire, gosto muito dele também. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tão pouco a sociedade muda. Então, é sempre essa lógica do confronto. Era para ter uma educação transformadora no país. No entanto, há desafios, há obstáculos. E quais são os obstáculos? Pode ser um governo que não age, né, com infraestrutura, pode ser ainda a resistência de parte dos educadores com as inovações, pode ser um currículo ainda muito focado nos conteúdos. Então, aí você vai explicando isso aí e trazendo várias ideias, tá legal? São ideias, tá? São várias ideias que eu vou jogando para vocês aí. Lembra que eu falei do artigo da Constituição Federal? Artigo 205. Ó, a educação, direito de quem?
todos. Se viu a palavra todos, crítica, gente. Crítica aqui, é utopia. É dever do Estado e da família. Observe, não é só do Estado, viu? Na próxima semana eu vou falar sobre sociedade e eu vou trazer uma ideia muito interessante sobre a questão de família, sociedade, né? E atuação social. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, olha aí, colaborativa, tá, gente? Não é só Estado sozinho, não. Visando o pleno desenvolvimento da pessoa. Seu preparo para quê, gente? Para a cidadania. E sua qualificação para o trabalho. E aí a crítica que eu vou fazer com esse repertório é o seguinte: geralmente a escola, na sua maioria, ela tem feito seu trabalho muito, na verdade, na qualificação para o mercado de trabalho. Mas tem falhado aqui, ó, tem falhado para formar cidadãos que respeitem a diversidade, né? Que haja com empatia, na verdade, acolhimento, cuidado com o outro, tá legal? E aí você vai ser crítico nisso aí. Tranquilo? Prontinho. E aí, por fim, tem esse repertório aqui, que é de Flávio Barbosa Moreira e Maria Candal, que são renomados também, tem um repertório super válido, tá? Queria falar o seguinte, que a escola tem dificuldade de lidar com a pluralidade e a diferença. Então, ela vai tender a silenciar, a neutralizar tudo que foge do padrão. Por quê? Porque é muito mais confortável você manter ali tudo muito mais homogêneo e padronizado. Só que a escola deve abrir o quê? Espaço para a diversidade. E isso requer mudança de pensamento. E aí você pode fazer essa argumentação também acerca com esse repertório. Muito versátil, principalmente com temas que envolvem inclusão, né? Na área da inclusão, esse repertório ele é bem legal. Ok? Até alguma dúvida? Não, tá tranquilo. Não, né? Pronto. Bom, e aí para finalizar, gente, eu vou passar um tema da semana, tá? Vocês podem escrever, né? Se vocês querem escrever. Como falei aqui, eu vou sempre estar oferecendo as aulas gratuitamente, tá legal? Materiais que eu estou produzindo gratuitamente. Agora, caso vocês queiram as redações corrigidas, aí eu tenho uns pacotes de redação, que estão custando R$60, 4 redações, válido por um mês. E vocês podem também parcelar no cartão de crédito. Mas assim, vocês não se sintam coagidos, nem obrigados a fazer o pacote, tá legal? É só, estou explicando aqui que caso vocês queiram fazer redação e queiram correção, que eu faça a correção, aí tem esse custo, tá? Mas não se sintam coagidos, nem obrigados a fazer o pedido, tá legal? Só essa informação. E aí o que acontece? Nós temos um D1, né? Então, assim, quando o tema vem a palavra obstáculos, desafios, empecilhos, fica até mais fácil. A gente já sabe, né, que logicamente a gente já vai ter ali o ponto principal, que é as causas, tá? Claro, você pode colocar causa 1, que é o obstáculo 1, para o D1, e uma causa 2 para o obstáculo, né? E você depois pode fazer os efeitos, né? Os efeitos serão uma forma de você desdobrar a informação e trazer conteúdos para o seu argumento. A tese será por responsabilização. Será que em relação a esse tema aqui de hoje, caberia a discussão das teses 1, 2 e 3? Preconceito, Estado e sociedade? Não, foi Estado, preconceito e escola. Será que caberia? Caberia, não caberia? Com certeza. Né? Então, assim, quando a gente fala em neurodivergentes, né? Então, a gente tem que, primeiro, saber o que é o neurodivergente, né? Esse é um ponto importante. Geralmente, termos que são desconhecidos na redação vão aparecer para vocês, tá legal? Então, não se assustem por isso. Então, daí é importante vocês lerem adequadamente o texto motivador, tá? Quando a gente fala em inclusão, a gente fala de, né, trabalha com a ideia de que todos serão tratados com igualdade, então sem exclusão, ou uma palavra que eu vou utilizar, nova, tá? Sem produção de vítimas, tá legal? Então esse é um ponto importante aí. E aí vem algumas informações básicas para vocês sobre esse tema, que o neurodivergente é aquela pessoa diferente, né, neurologicamente, na verdade, de forma cognitivo, do padrão.
Por isso que vamos ter hoje aí, né? Falam termos atípico, neurotípico e neuroatípico, tá? E o grande questão é o seguinte, é a necessidade de respeitar aquela pessoa que é diferente cognitivamente. E quando a gente não respeita, a gente cria algumas marcas negativas, ou estigmas, como a gente queria chamar, o que vai acontecer? Isso vai trazer impactos para aquela pessoa. Então, quem a gente está chamando hoje de neurodivergentes, né? Então, a gente vai precisar de pessoas com autismo. Então, assim, a dependendo do tipo de autismo, do nível, essa pessoa ela vai tem mais chances de ser inclusa na sociedade. Outros não. Mas ainda persistem os preconceitos, né? Tem um transtorno de déficit de atenção, tem hiperatividade, né? Tem a dislexia, e entre outros, tá legal? Então, assim, de certa forma, as pessoas neurodivergentes, elas encontram desafios muito grandes na sua vida. Comunicação, socialização, organização, né? Regulação emocional, entre outras questões. Mas eu vou colocar aqui o seguinte, que o maior desafio, na verdade, é o preconceito e a desinformação. Esse vai ser nossos maiores desafios. Preconceito e desinformação. Oi, João. Oi, Joás, né? Eu estou falando João. Joás. Ô, professor, como é que se fala? O preconceito contra essas pessoas é capacitismo, é que se fala? Pode ser chamado de capacitismo também. Não chega a ser propriamente um capacitismo, porque o capacitismo está muito mais no PCD, não é? O PCD. Professor? Sim. Oi. Eu tô falando isso porque eu sou uma pessoa com TEA, então acho que tem mais prioridade para falar, mas realmente também é considerado capacitismo, porque, com exceção de outra, mas 99% das neurodivergências que estão aí são consideradas como PCD também, então também é considerado como capacitismo. Pronto, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Então, vou me corrigir. Capacitismo, tá? Você vai entender como capacitismo. Tranquilo? E aí o que acontece? Então, muitas vezes tem o quê? A questão do preconceito. Ele é o grande vilão, né? Porque assim, a gente cria os padrões e não consegue perceber o diferente, o olhar e a potencialidade do diferente. A gente vai olhar muito mais a questão estética, né? E aí entra a questão corporal aí, corporal, tá? E eu trouxe aqui algumas matérias só para terminar e ilustrar essa situação. Observe que eu peguei alguns dados aqui que serve para a gente poder avaliar um pouquinho, né? Por exemplo, ó, quase metade dos profissionais nunca trabalhou com pessoas neurodivergentes de pesquisa. Isso foi um dado do CNN. Isso foi em 2007, uma pesquisa. Então, como é que vamos ter lugares, empresas, ambientes de trabalho empáticos, né? Ou locais de atendimento ao público empáticos, quando essas pessoas não conseguiram trabalhar com pessoas neurodivergentes? Né? Então, isso é uma questão. Empresas brasileiras assumem um compromisso com a neurodiversidade. Isso já é um avanço, na verdade? Já é um avanço. Mas não é suficiente ainda. Ainda há muito preconceito ainda. Por exemplo, ó, 85% das pessoas no espectro autista estão fora do mercado de trabalho. Esse dado é um dado alarmante. É alarmante. E por que isso acontece? Então a gente vai poder pensar sobre isso, tá? Você tem TEA, você não tem cara de autista. Pessoas com TEA relatam com estereótipos, geram preconceito e afetam o acesso a direitos. Né? Por quê? Porque cria-se estereótipos do que é aquela pessoa com TEA, por exemplo. Né? Então, olha como são as coisas. Outra questão, ó. O brasileiro de 8 anos que dá palestra em Londres sobre TDAH. Ele tem autismo e tem TDAH. Então, mostra que as pessoas, né, neurodivergentes, ele tem potencialidades também. Só que, na maioria, a sociedade só enxerga a situação neuroatípica. Só consegue enxergar isso. E ela vai criando, na verdade, né? Criando vários preconceitos, vários estigmas que trazem dificuldade para a garantia de direitos, para a garantia da própria igualdade enquanto cidadão. Né? Isso é um fator que a gente tem que criticar ainda em relação à redação também. Tá legal? Até alguma dúvida? Não. Não, né? Pronto, então, vou encerrar com essa frase de hoje, tá? O futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. Então, essa é uma frase de encerrar essa aula de hoje, né?
Gostei bastante do primeiro encontro que teve com vocês. Adorei, vocês participaram, me ajudaram aí também. Então,